profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Você já tinha o gostinho de ler o final de Apocalipse? É que nem tu ir num filme, tu já viu o filme, aí tu vai lá só na cena final, assim. Como é que encerra aquele filme? Como é que termina? Apocalipse é isso. Mas o texto que nós lemos, ele fala do final da história. Agora a história de quem? Para quem Apocalipse foi escrito? De quem que João está falando aqui? Jesus está se referindo a quem nesse texto? Esses dias, muito do que Deus tem falado no meu coração diz respeito à igreja. Na quarta-feira a gente está trabalhando a parábola do bom samaritano e a gente vai encerrar agora nessa quarta, encerrando o assunto sobre igreja. Sexta-feira agora foi a marcha e foi uma provocação que a gente fez em nós mesmos para que a gente se despertasse como igreja. Foi muito bom ver todas as igrejas reunidas ali. Eu vi o povo da Assembleia, estava o povo da Batista, estava o povo da Presbiteriana, tinha gente até sem igreja. Eu vi várias pessoas desviadas de igreja ali, gente afastada, que estava ali participando também. E realizar aquele evento como igreja foi um desafio muito grande. Porque pense numa dificuldade, eu não sei por que nós temos isso, mas nós nos fechamos em nós. Eu digo isso como igreja, a gente se fechou na nossa bandeira, no nosso jeito, em regras gerais, de modo geral falando. E estar ali com outros pastores foi muito bom. Desde a organização até a execução, e hoje a gente vai estar junto lá de novo. Hoje o cantor vem, é verdade, hoje vai dar certo hoje, em nome do considerado. E eu estava observando, eu estava lá de baixo, uma parte eu fiquei lá em cima no palco, depois eu desci, e antigamente nós éramos um povo que se dividiu em várias denominações. Foi isso que acabou acontecendo com a gente. A gente era um povo que acabou se dividindo em diversas denominações. Em 1911 chegou no Brasil, lá em Belém, Daniel Berg e Gunnar Wingre, e eles implantaram a Assembleia de Deus. Só que antes deles chegarem, em 1911, mais de 100 anos atrás, os suecos já tinham vindo e já tinha presbiteriano. O catolicismo já tinha vindo com os jesuítas no descobrimento do Brasil. E a gente, que era um povo só, começou a se ramificar. Quem tinha um entendimento de assembleano se aglutinou com os assembleanos. Quem se entendia como presbiteriano se juntou como presbiteriano. Depois vieram os batistas. De forma que o que aconteceu foi isso. A gente era um povo que se tornou várias denominações. E do fundo do meu coração eu tenho crido que nesses últimos dias Deus está de volta fazendo o contrário. Deus está pegando agora todas as denominações e transformando de volta em um único povo. E é sobre isso que eu queria falar com você. Que é medo, que é?
Eu quero falar sobre esse povo, eu quero falar sobre nós, eu quero falar sobre igreja. E eu queria nos lembrar, como igreja, de 2 pontos. Minha mensagem hoje tem só 2 pontos. Eu queria nos lembrar sobre a mensagem da igreja. Eu queria nos lembrar da identidade da igreja. Nós não podemos esquecer da nossa mensagem e da nossa identidade. Se nós esquecermos dessas 2 coisas, nós perdemos o sentido de existência. Porque se você, como igreja, não souber qual é a mensagem que nós temos que pregar, nós temos um problema. E o problema é nós começarmos talvez a pregar o que não é para a gente pregar. E se nós não soubermos quem nós somos, a gente vai servir para qualquer outra coisa, menos para ser igreja. Então, o primeiro texto que eu queria dividir com vocês é para refletir sobre a nossa mensagem. Marcos 16:15, abre comigo. Qualquer um que achar pode ler rapidinho. Marcos 16:15. Perfeito. Quem foi que falou isso? O próprio Jesus. Você concorda comigo que Jesus é o... Como é que nós diríamos? O fundador da igreja? Concorda comigo? Se a gente pensar em igreja, em quem é o autor da igreja, se a igreja fosse um livro, quem teria escrito a igreja era o próprio Jesus. A igreja é fundamentada em Jesus. Jesus é o autor da igreja. E Jesus nos deu uma mensagem. A gente não serve para peso de porta. Nós não servimos para gravar canções. Nós não servimos para realizar eventos, por mais grandiosos que ele pareça. A gente estava sexta-feira lá no BR e estava passando um show do Gustavo Lima. Vamos ser honestos? Gustavo Lima faz show melhor que nós. A estrutura de som e iluminação do Imperador é considerada. Então o mundo faz isso melhor que nós. Mas o mundo não tem a mensagem que nós temos. E qual é a nossa mensagem? Nós precisamos saber qual é a nossa mensagem, porque eu posso querer pregar uma coisa que Jesus nunca me disse para pregar. E eu vejo congresso de tudo quanto é tema, eu vejo camiseta que a gente faz de tudo quanto é assunto, cheio de frase, músicas gravadas, DVDs gravados, todo mês lançamento. O gospel virou um mercado, a verdade é essa. Nós ficamos como igreja muito bom de fazer eventos, nós só fazemos uma vez por ano, mas outras igrejas fazem a cada bimestre, a cada mês. Você tem uma campanha, você tem um evento, você tem uma conferência. E sobre o que tanto tem sido esses eventos? Porque Jesus, finalizando a contribuição dele aqui na terra, nesse corpo físico, em carne e osso, encarnado, nos deu uma mensagem. Ele falou assim, agora chegou a vez de vocês. Eu tenho que ir, mas para vocês agora a regra é o seguinte. A tradução original, na verdade, seria, não é ide, imperativo, é indo. Indo por todo mundo. Preguem o Evangelho. Cara, não esquece disso. A mensagem da igreja se chama Evangelho de Jesus Cristo. Nós não precisaremos nos ocupar com nenhum outro assunto se nós nos apropriássemos da verdadeira mensagem que deveríamos pregar. E não importa a data do ano. Por exemplo, o Evangelho é a nossa mensagem. O período é política. Aí eu vejo igrejas que têm que construir uma série de mensagens para falar sobre política. Aí eu tenho que ver pastores trazendo políticos para o púlpito. E aí eu tenho que ver pastores deixando de pregar o Evangelho para fazer politicagem em cima do púlpito.
E não importa quem seja, certo ou errado, bom ou mal, PL ou PT, não interessa. O púlpito e a igreja têm uma mensagem, a mensagem é o Evangelho. E aí como é que fica, pastor, se o período é política, mas a mensagem que a igreja tem que pregar é o Evangelho, como funciona? E quando for o carnaval, Paulo? Porque a gente tende a atacar por período. E quando for o carnaval, nós vamos ter que atacar o carnaval. E quando for a política, nós vamos atacar a política. E quando for a padroeira, nós vamos atacar a padroeira. É assim que é para a igreja fazer? Nunca. Por quê? Porque a igreja deveria se apropriar do Evangelho. E se nós tivéssemos entendendo a mensagem do Evangelho, quando chega na hora de escolher meu candidato para votar, eu estaria escolhendo meu candidato de acordo com o Evangelho. Quando chega casamento, eu estaria escolhendo para casar de acordo com o Evangelho. Quando chega uma proposta de trabalho ou de ganhar dinheiro de maneira indecente, eu escolheria isso de acordo com eu filtraria as minhas amizades de acordo com o Evangelho. Gente, o assunto que você quiser tocar, dá para passar pelo Evangelho. Qualquer assunto. Finanças. Nossa, é uma delícia você falar de dinheiro e Evangelho. Sexualidade, é uma maravilha falar de sexualidade e Evangelho. Por quê? Porque Evangelho vai ser a lente onde a gente passa a enxergar tudo. E o que é Evangelho? Se Evangelho é a mensagem que eu tenho que pregar, fecha todo mundo o olho, por gentileza. Todo mundo fecha o olho, por gentileza. Os dois. Vai pegar conjuntivite quem não fechar. Levanta a mão quem não sabe pregar o Evangelho. Fecha o olho. Perfeito, pode baixar. É só para não constranger você. Nós estamos em perigo. Você que levantou a mão, você sabe que você não sabe pregar o Evangelho. Mas Jesus te mandou pregar o Evangelho. E você não sabe pregar o Evangelho. Não se assusta, porque tem muito pastor que não sabe pregar o Evangelho. Tem muita igreja que não ensina o Evangelho, não vive o Evangelho. O que vai ser o Evangelho? É a boa notícia do que Cristo fez por nós na cruz. Isso é o resumo do Evangelho. É Cristo na cruz, crucificado pelo meu pecado. Ao terceiro dia, ressuscitado. E vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é o Evangelho. Quando eu ouvi isso a primeira vez, como pregador, eu fiquei em crise. Eu vou ter que pregar só isso minha vida inteira? Acredite, era só isso que os apóstolos pregaram. E é só isso que nós não pregamos. Tudo, gente, tudo. Vou te mostrar que a nossa mensagem vai se resumir no que Cristo fez na cruz por nós. O seu sacrifício, morte e ressurreição. Nós desconhecemos isso. Nós não entendemos. Nós não nos aprofundamos nessa mensagem. Quer ver uma coisa? Abre comigo. Atos 2, 29. Eu tenho hoje várias passagens, eu queria embasar muito bem. Se você quiser concentrar na mensagem, vai ter o áudio depois no YouTube. João, pega o microfone. Como é muitas passagens, não vou ficar abrindo aqui. Aí tu abre o texto rapidão, puxa para ler. O primeiro texto é Atos 2, 29 ao 38.
Então entendam, gente, que nós temos uma mensagem, e a mensagem da igreja é o Evangelho. Ou seja, nós não temos a autorização de pregar outra coisa. Apocalipse nós lemos que quem acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa desse livro vai sofrer. Ou seja, nós não podemos nem acrescentar algo à mensagem da igreja e nem diminuir a mensagem da igreja. Como é que alguém acrescenta hoje? Prometendo tudo o que Jesus não prometeu. Já viu alguém pregando assim? Jesus te ama, vem que vai dar certo, sua vida vai melhorar, seu problema é o pecado. Vem que seu problema de falta de dinheiro é porque você não dizima. Você é pobre, você é liso, porque você não contribui na casa do Senhor. O gafanhoto vai te agarrar. E se você doar a casa, terreno, doa tudo para Jesus, você vai ser próspero. É o que chamamos de evangelho da prosperidade. Isso é excesso. Como também não podemos retirar, que é omitir para as pessoas a mensagem da cruz, para que ela se torne consciente do pecado dela. Aí às vezes a gente quer suavizar. Jesus morreu na cruz porque você é pecador depravado. Nunca esqueci de uma frase do Billy Graham. Ele falou assim: a cruz me mostra o quanto eu sou amado, mas também me mostra o quanto eu sou depravado. Aí você vai pregar para alguém e diz: eu não sou depravado, eu sou pagador de impostos, eu sou honesto, eu gero emprego, eu nunca traí minha mulher, eu cuido bem dos meus filhos. Não, você é depravado. A gente quer omitir a parcela de culpa da pessoa. Nenhum dos dois, nem acrescentar, nem retirar, nem atualizar, nem nada. Nós não temos autorização para pregar como igreja outra coisa que Jesus não disse para a gente pregar. É pregar o Evangelho. Acabou. Essa aqui tem que ser a nossa mensagem. Vamos lá, pegou, João? São vários textos, fica na agulha aí. O primeiro é Atos 2, do 29 ao 38. 29 ao 38? Isso. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Calma aí. Olha o que está acontecendo. Pedro está fazendo seu primeiro sermão na igreja agora de Atos. Jesus já tinha subido. O que Pedro está pregando? Ele está falando do Evangelho. Repete esse último versículo para frente, João. Olha se não tem Evangelho purinho na fala de Pedro. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Amém. Você percebeu que na pregação de Pedro, a única coisa que ele está fazendo é falar do Evangelho, é falar da boa notícia do que Cristo fez na cruz. Só isso. E só essa mensagem, por mais simples que pareça, causou naqueles ouvintes um choque.
Pedro está falando, e a memória de Jesus ainda era recente. Jesus tinha acabado de ressurgir, ficou cerca de 30 a 50 dias ainda na terra, e cerca de 500 pessoas o viram. Então Pedro está falando de alguém que tipo, esses dias estava aqui. Pedro está fazendo isso. E olha o que Pedro está falando: vocês mataram ele, e ele ressuscitou. E é o evangelho, quando é ouvido por eles, causa uma reação. Eles olham para Pedro e falam assim: o que a gente tem que fazer agora então? Você percebeu que não era uma mensagem moralista? Pedro não foi para a sinagoga falar da roupa dos outros, do cabelo dos outros, da comida dos outros. Não. Pedro não foi falar da igreja dos outros, da família dos outros. Nada. Pedro só pregou o evangelho. Cristo crucificado. Vocês mataram esse Cristo. É desse Cristo que vocês mataram. Ele ressuscitou. É essa boa notícia que eu estou te dando. Tem um próximo texto. Deixa eu me acelerar aqui. Atos 4, do 5 ao 12. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. É legal ver a cara de vocês descobrindo as coisas novas assim. Eu acho isso muito massa. O que tinha acabado de acontecer? Pedro e João curam aquele aleijado na porta do templo. Eu não tenho prata nem ouro, que eu te dou. Levanta e anda. Lembra dessa história, né? A elite religiosa, não entendendo o porquê daquilo, chama Pedro e João. E aí começa a perguntar para eles: com que autoridade, em nome de quem, com que poder vocês estão fazendo isso? Qual é a resposta deles? Responde, crente. O Evangelho. Essa é a resposta deles. Eles pregaram no primeiro texto para o povão o Evangelho. Quando chegou diante das autoridades, mudou a mensagem? A mensagem é a mesma sempre para todo mundo. Ah, meu tio tem problema com droga. Prega o Evangelho. Ah, eu tenho uma amiga que é prostituta. Evangelho na veia. Ah, meu primo tem preguiça. Evangelho dele, não mudou. Qualquer. A mensagem da igreja é só uma, gente. O Evangelho. Você pode estar diante do Papa, prega para o Papa o Evangelho. Você pode estar diante do presidente, prega o Evangelho. Você pode estar diante de um pastor, prega o Evangelho. Essa é a mensagem da igreja. Eu vou ler um aqui, só ouve. 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 24. Olha o que agora não é mais Pedro, é Paulo, pregando para a igreja de Corinto. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 24. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus, pois está escrito:
destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Olha o que Paulo vai dizer no 23. Caramba. Nós, porém, pregamos, anunciamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Estou te mostrando que agora Paulo vai pregar para o judeu, que era o povo que entendia disso aqui. Você está vendo na quarta-feira como tinham escribas, fariseus, saduceus, eram a elite dos levitas da época que dominavam isso aqui. O que Paulo prega para esse povo? O Evangelho. E gentil é tudo que não é judeu. Todo outro povo do mundo é considerado gentil. O que a gente prega para os gentios? O Evangelho. Gente, gasta tempo com o Evangelho. Gasta tempo pedindo a Jesus. Deixa eu entender esse negócio de verdade. Se você entender o Evangelho, eu não tenho que ter trabalho em te convidar para o culto. Te garanto. Se você entender o Evangelho, você não vai conseguir ficar sentadinho nesse banco, sem fazer nada, só recebendo toda a quarta, toda a quinta e todo domingo. A gente já fez aqui culto do alistamento, culto da virada, culto da família, culto de primícia, tentando alcançar diferentes temas, quando no fundo, nós só deveríamos estar pregando o Evangelho. Cristo crucificado era a mensagem de Paulo. O judeu reagia de uma forma, você queria ver milagre. O grego não entendia, era o povo do conhecimento da época. Loucura. Cristo crucificado era a mensagem. E por fim, último texto. Abre aí, João, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do 1. Deixa eu ver se eu preciso ler tudo. Beleza, Colossenses 3, do 1 ao 11. Tenta imaginar que Ribinha é um velhinho, já, que agora está distante e nos mandou uma carta. É tipo Paulo fazendo isso aí para a igreja de Colosso. Lê com esse pensamento esse texto. O nosso pastor maior, nossa cobertura, está nos mandando uma carta escrevendo isso aí para nós. Olha a mensagem de Paulo agora para outra igreja, do 1 ao 11. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas,
e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Uau! Paulo, ele está tocando no pecado? Ele menciona pecado aqui nesse texto? Sim ou não? Menciona. Agora, como é que ele aborda a igreja para que não incorra em pecado? É chegando para falar assim: para de transar com tua namorada. É assim que ele fala? Não, não é assim. Para de fumar esse negócio. Não, não é assim que ele fala. Qual é o contexto da fala de Paulo? Só as 3 primeiras linhas, João, do capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Ele está falando do Evangelho. Gente, a gente é bem assim, analfabeto quando a gente vai falar do Evangelho. A gente não entende, não compreende. E a gente peca os pecados que Paulo mencionou, justamente porque não ainda nos foi revelado o Evangelho. Porque se eu tenho conhecimento da nova vida de Cristo, maluco, meu comportamento, para quem entendeu o Evangelho, honestamente falando, você precisa de um pastor de 2 a 5% da sua vida. Para quem não entendeu o Evangelho, vai usar um pastor 200% da sua vida. Qualquer dúvida bíblica, qualquer doença, qualquer demônio, qualquer crise, qualquer problema, você vai acionar o pastor. E o pastor está aqui para cuidar, sim ou não? Tá, beleza. Mas o pastor não substitui o Evangelho. Se você se apropriar do Evangelho, você não precisa correr lá no meu gabinete para dizer: pastor, essa semana pequei. Não precisa. Porque o Evangelho faz isso com nós. O Evangelho. Você entendeu que a mensagem da igreja é o Evangelho? Queria te pedir um favor. Leia mais sobre o assunto. Pesquise mais sobre o assunto. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não altere a mensagem. Não altera o conteúdo. Não acrescenta e não tira. Não precisa inovar. Apolo aqui vai começar a pregar, João, Jéssica. Você não precisa inovar. Uma mensagem que ninguém nunca pregou. Não precisa inovar. Outro dia apareceu no Brasil um pastor que queria atualizar a Bíblia. Não precisa atualizar a Bíblia. Precisa pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a nossa mensagem. Os parentes endiabrados, prega o Evangelho. Lá no trabalho, onde todo mundo é contra você, é Evangelho. Sabe lá onde só chega proposta indecente? Lá não precisa arrotar a santidade. Só precisa do Evangelho. Porque se o Evangelho entrar, nossa, tá fácil. Evangelho, foca no Evangelho. Inclusive a gente como igreja vamos cantar mais sobre. E a gente que prega, vamos pregar mais sobre o Evangelho. Amém? Primeiro ponto, qual é a mensagem da igreja? Amém. Segundo ponto, a identidade da igreja. Você tem um RG, não tem? Uma habilitação. Você tem uma identidade. Tu é Raimundo? Tu é Raimundo? Me prova que tu não é Raimundo. A tua identidade está dizendo que tu é Pedro Lucas. Qual é a nossa identidade como igreja? A Bíblia, na verdade, vai chamar a gente de várias coisas.
Eu vou aqui mencionar rapidamente algumas delas. Eu quero focar naquilo que é mais importante para nós. Efésios 2, 18 a 19 vai chamar a gente de família de Deus. Efésios 4, 14 vai chamar a gente de corpo de Cristo. Estou falando da igreja, tá? Então a igreja, a Bíblia está chamando ela de família de Deus. Isso é uma identidade nossa. O que nós somos? Família de Deus. O que nós somos? Corpo de Cristo. Apocalipse 19, 7 vai chamar a igreja de noiva do Cordeiro. Efésios 2, 21 vai chamar a gente de habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 17. Abre comigo, abre ele, João, para nós. Ó, mencionei, família de Deus, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro. Para cada conceito, para cada identidade dessa, tem uma utilidade diferente. É a mesma pessoa, mas em um papel diferente. É como se você falasse para mim assim, ó. É como se tivesse o Eliatan pastor, o Eliatan empresário, o Eliatan marido e o Eliatan pai. Eu falei de 4 pessoas? Sim ou não? Não. Estou falando de uma pessoa com um papel diferente. Então o Eliatan pastor está aqui. O Eliatan pai é com Caleb. O Eliatan empresário é com o laboratório. Entendeu? Como igreja da mesma forma. Nós somos a mesma pessoa, igreja, mas atuamos como família de Deus. É por isso que a nossa relação é para ser familiar. É por isso que você chama um ao outro de irmão. Eu gosto desse costume bom da Assembleia. Paz do Senhor, irmão. Eu acho isso muito massa. Por quê? Porque a relação aqui é familiar. Se não fosse para ser família, a relação seria, por exemplo, trabalhista. Nós teríamos um patrão aqui em cima e os funcionários lá embaixo. É assim que funciona a igreja? Não é para ser. Está errado. Então a relação é para ser familiar, família de Deus. O segundo, a Bíblia chama a gente de noiva do Cordeiro. É um outro aspecto da igreja, porque vai chegar um dia no céu, vai ter um casamento. E não você, mas nós como igreja, casaremos com Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, e grande é esse mistério. E me refiro de Cristo e a igreja. Quando a Bíblia vai falar de casamento, ela vai te ensinar partindo da referência do Evangelho. Cristo e a igreja. Noiva de Cristo. E o outro que eu falei para vocês foi corpo de Cristo. A mesma analogia que Paulo vai usar. Nós somos membros um do outro. Vai ser interessante. Um do outro nós somos membros. De Cristo nós somos corpo. Olha como isso é interessante. Ou seja, membro é maior ou menor que corpo? Menor. Então, um membro ajuda o outro membro. Concorda comigo? Um do outro, a Bíblia chama a gente de membro. Mas nós, no coletivo, a Bíblia chama a gente de corpo de Cristo. Então, individualmente eu sou o seu membro. Coletivamente, nós somos corpo dele. É uma identidade nossa. E o texto que o João vai ler vai mostrar que a gente é uma casa também. Igual a casinha que você tem, que você alugou, que você comprou, que você construiu. Onde você mora, não é a sua casinha? Nós, como igreja, somos uma casinha também. Lê, João, para nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A Bíblia nos chama de habitação de Deus, santuário, templo do Espírito Santo. O que não nos cabe é destruir isso. E toda prática de pecado é uma destruição do corpo.
Então, fica esse alerta para nós. Como igreja, nós também somos, um papel nosso, que nos identifica como igreja, é uma casa onde Deus habita. Eu não sei a que ponto você leva isso a sério, ou a que ponto você entende isso. Como você acha que é a casa do Silvio Santos? Como você acha que é a casa do Whindersson? Os presidentes, os reis, os presidentes têm casas presidenciais. Os reis têm palácios. Deus também tem uma casa. Eu não sei o que passa na cabeça de Deus, porque Ele diz que nós somos a casa que Ele mora. Será que eu estou sendo pelo menos uma kitnet para Deus? Que tipo de casa a gente está sendo para Deus? Uma reflexão importante. Que nós, como igreja, abrigamos Deus. No Antigo Testamento, Deus fazia visitas às pessoas. As pessoas tinham sonhos, visões. Anjos traziam recados. Depois de Jesus, Deus não passou mais a visitar as pessoas. Deus passou a morar nas pessoas. Um dos nomes de Jesus vai ser Emanuel. Deus no nosso meio. Deus com a gente. Deus de carne e osso. Deus conosco. Porque a gente também é uma habitação. Agora eu queria te mostrar um ponto que também cabe à igreja. Tiago, capítulo 5, 14 e 15. Pode ler, João. Entre vocês há algum doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém? Gente, nós, como igreja, e sempre que eu falar igreja, eu nunca vou estar associando a individualidade, mas a coletividade. Nós, igreja, também somos a autoridade representativa de Deus. O que a Bíblia está ensinando no texto que João leu? Quando algum membro da igreja estiver doente, o que você faz? Chama os presbíteros. Já soube de queixa de gente da igreja que reclamou que o pastor não foi visitar. Vou te ensinar. Se você quer visita, peça visita. Avise o seu pastor. Estou aqui para servir vocês. Eu não consigo adivinhar que você está doente ou não. Qual é o meu papel como presbítero? Pegar o óleo e ungir você. Qual é o seu papel? Chamar o seu pastor, avisar. Ei, pastor, estou para morrer aqui. Tu vai viver não? Aproveita que ele é farmacêutico, traz um remédio. A gente ora e toma medicação junto. Por que isso? Porque Deus deu à igreja, na figura do seu representante, o presbítero, autoridade sobre as doenças. Isso é muito sério, isso é muito importante. Porque a gente usa pouco esse recurso. A nossa medicina avançou tanto. Aqui, farmacêutica, enfermeira, dentista, nada. Tô zoando. A gente acabou que adquiriu conhecimento, então a gente já sabe qual remedinho toma. Mas se a situação apertar, chama o pastor para orar. Que é bíblico que está aqui, não inventei isso aqui. Está doente? Chama os pastores para que orem por você. Por quê? Porque nós temos uma autoridade dada por Deus à igreja, para que ordenamos que
enfermidade vai embora e ela vai em nome de Jesus. Não só isso, você vai ver que várias vezes na Bíblia você vai ver a autoridade da igreja. Por exemplo, o exemplo aqui nosso é doença, mas quando Ananias e Safiras vão ofertar, livro de Atos, e eles, vou te dar aqui um exemplo, eles vendem um terreno por 100 mil, e todo mundo naquela época estava vendendo terreno e ofertando tudo para a igreja, estava uma benção. Ananias combina com a esposa e fala assim, vamos falar que nós vendemos por 70, 30 é nosso, vamos dar 70 para a igreja, não vai dar nada. Fizeram bem bolado aqui, chegaram na frente do pastor Pedro. Aqui, pastor, viemos trazer a oferta do terreno que nós vendemos para a igreja. Olha como nós somos uma bênção. É tudo de Jesus. Estamos aqui. Pedro olhou para Ananias e falou assim: você está mentindo para mim? O pastor daquela época era muito mais doido. Por causa de mentira, o crente morreu na hora. Levaram ele arrastado. Morreu. Ele deu uma oferta. Mas foi oferta com mentira, morreu. Aí chega a mulher desavisada. Oi, pastor Pedro. Meu marido passou por aqui? Passou, irmão. Deu uma oferta aqui. Deixou os 70 aí, não foi? Terreno que a gente vendeu? Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. O apóstolo Pedro olha para a esposa e fala assim: tá mentindo para mim? Tá vendo esse trilho bem aqui, ó? São os rachos que levaram o teu marido. Tchau para ti. A mulher, morreu também. Pedro queria matar aqueles dois, mas havia uma autoridade sobre a vida de Pedro que sentenciou o pecado daqueles dois. Tem um texto, deixa eu mostrar um texto, que é o de 1 Coríntios 5. Olha como a igreja é também autoridade de Deus. Abre comigo, bora ler junto esse texto. 1 Coríntios capítulo 5. Do 1 ao 5 só. Olha o que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto. É para a igreja, tá? Aconteceu isso numa igreja. Não era na Chica, na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não se ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, é pesado. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Brinca, os apóstolos, ninguém brincava com eles assim, não. Mas também eles eram apóstolos de verdade, né? Hoje, tanto pastor que não vale nada. Então, mentiram para Pedro, morreram. Na igreja de Corinto, Paulo ficou sabendo que tinha um cara que estava pegando a madrasta dele, a mulher do pai dele. E ninguém fez nada na igreja. E ninguém falou nada na igreja. A galera estava achando que a gente pode fazer essas coisas. Paulo vai falar que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Dos 9. Uma igreja que tem... Imagina, gente, se aqui na igreja tem alguém que ressuscita morto. Todos os dons tinham naquela igreja. Dom de profecia, dom de revelação, dom de visão, dom de operação de maravilha. Todos os dons tinham na igreja. Dom de interpretação de línguas, tudo tinha naquela igreja.
Mas também tinha um cara que estava pegando a madrasta dele. Todo mundo achou que ia ficar de boa. O que Paulo diz? Não, senhor, e nem estava lá. Ó. Eu não estou aí fisicamente, mas o Senhor Jesus está, e eu estou em espírito. Vocês vão fazer o seguinte, quando vocês se reunirem de novo, eu quero que expulse esse camarada. E entrega ele para Satanás, para que ele se lasque no corpo, para ver se pelo menos a alma dele salva. A gente só pode fazer isso quem tem autoridade. A igreja pode fazer isso. A igreja, por mais romântica que seja, quando vai acolher, nós podemos expulsar alguém aqui de dentro. Eu já cheguei para pessoas e falei: procura outro pastor, que eu não vou mais te pastorear. E não digo isso com orgulho, porque a pessoa não quer ser pastoreada, quer viver um padrão do mundo. Então ela não quer um pastor, ela quer um babá, um palhaço, ela quer alguma coisa assim na vida dela. Não serve. Expulsa. Não tem como a gente concordar com um padrão de imoralidade aqui dentro, no nosso meio. Deus sabe arrancar. Não sabe? Deus arranca do nosso meio. Por quê? Porque a igreja não é para ter imoralidade. Ou a gente expulsa, ou Deus arranca. Mas não combina imoralidade com a igreja. Então a igreja também é essa, como é que eu te diria? Cobertura espiritual. Por isso que quem não congrega está ferrado. Quem não congrega é como se não estivesse debaixo desse teto. Você já parou para pensar por que quando alguém está doente tem que chamar o presbítero, o pastor, para ir lá e levar o óleo e orar pela pessoa e curar a pessoa? Você já parou para pensar por que isso acontece? Já? Sim ou não? Vamos lá. Quando alguém está doente, ela pode congregar normalmente como ela congrega? Não. Então vamos lá. Nós temos alguém acamado. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer, Vitor, tem algum problema que ele está acamado. E é propósito de Deus restabelecer a cura dele. É um homem fiel, temente ao Senhor, está de cama, está doente. Ele não consegue frequentar o nosso culto domingo. Ele não consegue, então, frequentar os nossos GCs normais. Ele não consegue estar na quarta para o Kibe, para a quarta de imersão bíblica. Ele está afastado da comunhão, sim ou não? Mas o motivo é doença. Qual é a solução de Deus para isso? A solução o padrão normal é você vir congregar. Hebreus vai dizer, não deixeis de congregar. Esse é o padrão normal de Deus para a igreja. Mas o nosso irmão Vitor, por motivo de saúde, não pode estar congregando, porque está acamado e doente. O que a igreja faz? A igreja vai até ele, leva o óleo que representa a figura do Espírito Santo e reafirma sobre a vida dele que ele está coberto sim, que ele tem aliança sim. É isso que é o papel da igreja. Então, não é só fiquei doente, vou avisar o pastor. Não, não é só isso. É porque há uma impossibilidade que vai ferir a comunhão. Porque normalmente ele não pode congregar. O que a igreja faz? Como autoridade dada por Deus, a igreja vem com a figura do Espírito Santo e reafirma sobre aquele irmão: não, você está debaixo dessa cobertura. Você tem aliança conosco. Você pertence à nossa família. Isso é a igreja que faz isso. Então a igreja é corpo de Cristo, noiva de Cristo, a habitação do Espírito Santo, família para Deus e autoridade de Deus. Jesus falou algo muito sério sobre a igreja, e eu só não vou ler o texto, vou só mencionar o texto, para a gente não perder tempo. Mas Jesus falou assim, quando ele encontra Pedro, Mateus 18: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligardes da terra será desligado do céu. Por isso, quando a igreja se reúne e fala assim, ó, a partir de hoje, você imoral, saia do nosso meio, você não mais faz parte de nós. Esse cara está ferrado. Porque a igreja concordou que ele não faz mais parte do corpo de Cristo. A igreja tem autoridade para ligar e desligar, concordar e não concordar sobre alguns assuntos. A igreja tem um poder sério. Você está entendendo que igreja não é só o lugar que a gente vem domingo? A igreja tem uma mensagem, a igreja tem uma identidade. Para a gente fechar, eu só mencionei essas identidades nossas, mas eu queria me ater a Efésios 2,19 para a gente fechar o nosso conteúdo. Efésios 2,19 vai dizer assim para nós: portanto, vocês já não são forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Então, Deus tem uma família, sim ou não? Sim. Mas também ele vai dizer que nós não somos estrangeiros, mas concidadão dos santos. O que é isso? Junto com outros santos, nós temos uma cidadania. Cidadão junto com os santos. A Bíblia vai apontar para a nossa nacionalidade. Como nacionalidade, nós temos uma identidade. Que identidade é essa? Eu vou ler o texto e você vai dizer para mim. Então, Colossenses 3,12. É tudo pertinho. Colossenses 3,12 vai dizer assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Qual é a nossa identidade? Colossenses 3,13. 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, o que nós somos também? Povo escolhido de Deus. A igreja também é povo de Deus. Povo de Deus. E o texto que melhor exemplifica isso, vamos abrir isso junto para a gente encerrar. 1 Pedro 2,9. Você pode ficar de pé. Pedro 2,9 vai dizer assim: vocês são, Paulo está falando para a igreja, Pedro está falando para a igreja, nessa primeira carta. Ouça com atenção, por favor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Um povo tem uma língua. Um povo tem um território. Um povo tem um líder. Gente, olha como isso encaixa perfeitamente no Evangelho. Nós temos uma pátria. A Bíblia vai falar que nós somos concidadão dos santos. Nossa pátria, ela é celestial. Eu nasci em Manaus, eu sou manauaro.
Quem nasceu em Vitória é vitoriense. Quem nasceu em São Luís, ludovicense. Melhor do que ser vitoriense, melhor do que ser ludovicense, melhor do que ser maranhense, é ser cidadão do céu. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Uma vez eu vi uma analogia, eu achei incrível. Ninguém entra em um ônibus e pendura um quadro na parede de um ônibus. Por quê, Pablito? Porque naquele ônibus você está de passagem. O mesmo conceito se aplica a essa terra. Nós não somos dessa terra. Nós estamos de passagem por essa existência. Vai passar. Então, o carro que a gente quer comprar vai passar. O concurso que a gente quer passar, o faturamento que a gente quer alcançar, a família que a gente quer montar, tudo vai passar. E esse povo chamado igreja vai morar em uma cidade chamada Nova Jerusalém. Nessa nova cidade, Apocalipse é incrível, fala que vai ter um rei. A Bíblia vai dizer que não precisa nem de sol nessa cidade, porque é o rei desse reino que ilumina todas as coisas. Gente do céu, eu fico todo arrepiado. Esse povo um dia vai virar notícia. Você sabia disso? Eu vi muitas pessoas reclamando, criticando a marcha. Tem muita gente que não gosta de igreja por causa do barulho que a igreja faz. Um dia a gente vai virar notícia porque parou de fazer esse barulho. E vai ser muito louco esse dia. Eu era pequeno, eu cantava essa música da Assembleia. Corta esse fundo bem, João, corta esse fundo rápido. Essa música é muito massa. Bora, DJ. Desapareceu um povo, o nome da música. Calma, não é arrebatamento ainda não, calma. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo que desapareceu era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Caramba! Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Nós somos um povo que não vamos ficar aqui para sempre. Nós temos um rei, nós temos casa, nós temos uma cidade. Jesus falou assim, vou para o Pai preparar-vos lugar. Então, na boa, não vai ser problema se a gente não conseguir ter a casa própria aqui. Vai ter casa própria lá. Agora guarda isso no coração. O povo que vai ser arrebatado é a igreja. Vou falar bem explicadinho. Só vai ser arrebatado a igreja. Então quem não está na igreja não vai ser arrebatado. Não vai. Porque o céu é para a noiva dele. E a igreja é a noiva dele. Se você está fora da igreja, acredite, você está fora do céu. Agora, se você faz parte da igreja,
o povo mais bonito da terra, o povo mais feliz da terra, você está dentro. E ele vai voltar para buscar a gente. Para nós não vai ser uma surpresa. Para nós é uma expectativa. Vambora, galera do som aí. Para quem não é igreja, vai ser surpresa. Várias músicas cantavam assim: 2 estarão no campo, um sobe e outro fica aqui. Imagina avião caindo. Imagina carro batendo. Por quê? Vambora, meu filho, pelo amor de Deus. Cantar só música de arrebatamento agora. Cassiane, Cristina Mel. Mentira. A igreja é o povo de Deus que vai subir. Eu comecei lendo Apocalipse para te mostrar isso. E no final termina lá onde a gente começou. Um povo chamado igreja, junto com o seu Senhor, chamado Jesus Cristo. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Não tem nenhum problema. Você não precisa acreditar. Se você tiver certo e eu errado, eu continuei crendo, você não, está tudo de boa. Agora, se eu tiver certo e você errado, deu ruim para você, filho. Não esqueça da sua mensagem. Qual é a sua mensagem como igreja? O Evangelho. Não esqueça da sua identidade como igreja. O que você é como igreja? Povo de Deus. Guarda só isso no seu coração hoje. O que o pastor falou domingo? Falou que a nossa mensagem como igreja é o Evangelho. E o que nós somos como igreja é povo de Deus.